Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, Sérgio. Então, Paulo. Viemos a voar para um novo programa, não é? É verdade. Ainda estamos dentro do avião. Nós andamos no programa anterior a tentar explicar como é que começou a andar, Sim, como é que se começou num curto espaço de tempo a evoluir o aeroplano. Aqui ainda se pode dizer aeroplano. Mas hoje vamos mais concretamente entrar em algo, numa fase desenvolvida, em que já se pode falar de marcas e de aviões e de lendas, etc. Temos aí uma lenda, que é o Barão Vermelho, que já mostramos da outra vez. O Manfred von Richthofen. Que há algo de curioso que eu gostaria de chamar a atenção. Os pilotos, uma boa parte dos pilotos aliados das potências centrais são provenientes da arma de cavalaria. Por exemplo, o Manfred von Richthofen vinha de um regimento de hussardos ou lanceiros alemães. E mesmo cá em Portugal, uma boa parte dos nossos candidatos a pilotos, os tais 30 que se fala, uma boa parte que foram para a Flandres, não é? que era para formar duas esquadrilhas de caça com aparelhos franceses, provém da arma de cavalaria. Portanto, aqui já não podemos apelar muito à questão naval, mas vamos com calma, porque eu há bocado só estava a referir os aviões ainda para uso terrestre, mas depois também o aeroplano começa a ter um papel na guerra naval, como reconhecimento e até para o final da guerra como torpedeiro. Ou seja, prender-lhe um torpedo por baixo, desde que haja estabilidade, e tirar o torpedo contra o navio adversário. Portanto, o aeroplano serve para imensas coisas. Agora, durante a Primeira Guerra Mundial, o que nós começamos a ver o que é que vamos constatar? Se tínhamos um conceito único no início da guerra, começamos a ter claramente aeronaves para treino, aeronaves para caça, no momento em que se sincronizaram as metralhadoras, penso que referimos isso, com a sincronização da metralhadora, e inclusivamente com modelos, portanto, com tipos de metralhadora, que o municiamento, obviamente que era limitado, mas o piloto, ele tinha acesso ainda, nesta altura, ainda tem acesso às armas em si, porque depois, nos década de 30, as armas começam a ser inseridas dentro da fuselagem ou nas asas. Mas ele aqui ainda tem acesso ao municiamento ou a algum potencial encravamento da metralhadora. E as motorizações desenvolvem-se para modelos em que as potências aumentam, a maneira como exatamente se articula com o resto do aparelho é muito mais eficaz, e que eu penso que referi, durante esta altura e durante a década de 20 ainda vamos ter um tipo de motorização muito curioso, que é o motor rotativo. Sim. Mas depois, o motor rotativo, que é uma solução, digamos assim, uma solução interessante, porque o motor arrefece, tem um sistema de arrefecimento por facto de estar a girar sobre o próprio eixo em sincronia com a hélice, e é um motor mais leve, só que carece de um problema. Normalmente, ao princípio, não poderia ser um motor muito potente. Por outro lado, também aparecem os motores em linha, os primeiros modelos, penso, só têm uma árvore de cilindros, depois começam a aparecer os VI, com duas árvores de cilindros, e os motores radiais, como aos outros, mas fixos, ou seja, em que os cilindros não rodam. Tudo tem a ver com as questões, por exemplo, do arrefecimento, portanto, para evitar o sobreaquecimento da estrutura de motorização. Ora, posto isto, começamos a ter os modelos perfeitamente definidos de caça, o caça-bombardeiro e, finalmente, o bombardeiro. Ou seja, em termos doutrinários... Isto em plena Primeira Guerra. Num espaço de 1914 a 4 anos... 4 anos, exatamente. Ficam definidas E aqui podemos dizer que hoje em dia, continuamos a ter esta tipologia. Estas tipologias. Tem 100 anos.
Só que, neste período, há 100 anos atrás, os aparelhos tendiam a ser diferentes. Mas, se calhar, hoje em dia, vamos ver, continuamos a ter aparelhos de treino. Por exemplo, Portugal desativou há pouco tempo os Alpha-Jet que proviam ao treino dos pilotos por exemplo, para as esquadras da F-16. E agora está à procura de uma solução, porque ou manda os pilotos para os Estados Unidos, que, pelo visto, não será a melhor solução, ou, como eu li agora, que não é nada classificado, tenciona alugar aparelhos para treino. Portanto, são soluções que dentro da NATO se tem portanto, o sharing pool, que é, por vezes não é preciso ir comprar o aparelho, aluga-se, pinta-se com as cores do país e está feito. É tipo leasing. Não tem nada de estranho. Nós analisámos isso no curso de Auditores de Defesa Nacional, que é o sharing pool. É partilhar. É isso. E temos os caças. E os caças, há sempre um romantismo à volta dos pilotos de caça. Exatamente. São sempre os melhores. Não é? E já na Primeira Guerra Mundial, porque é o Richthofen, mas não vamos esquecer os franceses como o Guy-Nemer, não é? O Rickenbacker, que é americano. Eu acho muito curioso. E agora não me ocorre o nome do asa inglês. E por acaso o Richthofen foi abatido por um piloto britânico que nem sequer era um as. Mas que ficou para a história por ter abatido. Não é? A questão dos pilotos também é bastante interessante, exatamente por essa mítica que envolve os pilotos de caça, e digo-lhe já até porquê. É algo que vem da Primeira Guerra Mundial, vai passar à Segunda Guerra Mundial, e quem é que ficou um bocado sempre na sombra? Os pilotos e tripulações de bombardeiros. Olha que só muito recentemente, e até é estranho no caso dos ingleses, porque eles são muito cuidadosos com o seu património, a sua herança histórico-militar e a sua cultura histórico-militar. Só muito recentemente é que deram devido valor às tripulações do Bomber Command, que aliás há um monumento em Londres ao Bomber Command que foi inaugurado, sei lá, há menos de 10 anos, nem isso, e agora é notícia que foi vandalizado por uns brutos quaisquer que atiraram tinta contra... É uma escultura em bronze com um grupo de uma tripulação que penso que será evocativa de um Lancaster. Pelo menos, penso que é isso. Portanto, as tripulações de bombardeiros ficavam um bocadinho na sombra, mas eram tripulações que corriam enormes riscos. Porque não era, tinha... Já nesta altura, temos os caças. Os aviões de treino... O que é que vão ser os aviões de treino na Primeira Guerra Mundial? São os mais antigos, que são remetidos para funções de treino e por vezes é aberto ou feita uma versão com um segundo lugar, que é para ter o piloto e o instruendo. Se ao fim de algum tempo... Ora, eles são modelos mais antigos que são relegados para treino. Entretanto, começam a entrar os modelos, como, por exemplo, o Fokker, triplano, ou o Fokker, que não é triplano, por exemplo, o DR-7, o Pfalz, que eu já falei aqui, e há mais modelos. Eu até poderia ir ver aqui à minha cábula, porque para não... Eu poderei falar dos modelos, se me derem licença, e até vejo aqui, porque os modelos digamos assim, dos poderes centrais são bastante conhecidos. O Fokker sim. É bastante conhecido. Sim, quanto mais não seja, tu faz serviços comerciais. A Fokker ainda existe. Na nossa TAP. Exatamente. Agora, também, os aviões lendários, por exemplo, do Reino Unido, é o Sopwith Camel, mas como eu lhe disse, penso que referi isso, era um avião muito difícil de ser pilotado, muito imprevisível. Quando havia outro, que esse acaba por também entrar na galeria dos famosos, que é o SE-5A Scout. Há depois versões do Sopwith Camel que são repensadas e que se tornam muito melhores, mas que não alcançam notoriedade como o Sopwith Pup. E depois vão ser feitas versões do Sopwith Camel para a versão naval, para uso naval. Para os primeiros ensaios, e ainda no final da guerra, e entrar na década de 20, quê? Do uso em porta-aviões. Porque o que é que traz o final da Grande Guerra? Final, como quem diz, 1917, 18, começa-se a pensar como é que se vai levar os aviões para o mar. Caças.
não é só reconhecimento, de caças, começar a ter um poder ofensivo no ambiente tático naval. Isso é uma daquelas coisas que não temos muito presente na Primeira Guerra, mas que depois, no final da Primeira Guerra, e até com a Segunda Guerra, já nos começa a surgir essa imagem do navio com Pois, o avião. porque não demora muito tempo até alguém se lembrar. Ora bem, ele aterra numa pista de relva com rodinhas, mas se ele puser nos futuros, aterra numa superfície de água. Convém esclarecer aos ouvintes que não pode aterrar no mar impunemente de qualquer forma. Tem que ser em águas chãs, porque se forem em águas encapeladas, não adianta. E a questão dos biplanos com flutuadores, portanto, hidroaviões, que aparecem no final nos 2 anos finais da guerra. Os franceses, por exemplo, vão adaptar cruzadores ou navios de carga como... Eu chamava-lhe vaca leiteira. A vaca leiteira também é aplicada aos submarinos de abastecimento. Mas eles tinham um termo muito próprio, não sei se será vaca leiteira, que eram os navios porta-hidroaviões. Ou seja, levavam uma série de navios... Era um navio transformado para levar hidroaviões, que eram lançados e depois recolhidos por um braço de guindaste. Mas isso ainda não era o ideal. O ideal era ter mesmo uma pista de onde pudessem descolar aparelhos com roda. Ou seja, ter uma pista a flutuar. E fazem-se cruzadores de convés corrida e os ingleses começam a ensaiar isso, por exemplo. Portanto, a nível dos caças, nós começamos a ter caças que passam de uma módica velocidade de 110 km por hora para um dos mais rápidos, pilotado inclusivamente por pilotos nossos. E alguns morreram lá, que é o caso do Oscar Monteiro Torres, que aliás temos uma rua no Porto com o nome dele, o Lelo Portela, o Maia, são nomes que sobressaem, mas outros mas são conhecidos, quer dizer, se fosse dada a devida valorização, mais conhecidos seriam. E que foram para a França, para a Flandres, penso, a intenção inicial do governo português era criar uma esquadrilha expedicionária do CEP, que não foi criada. Isto foram os pilotos, foram os mecânicos. Lá está. Era necessário, um avião destes também não voava sozinho, no sentido em que precisava ter mecânicos competentes. Portanto, foram pilotos e mecânicos. E quando acabaram a formação em França, acabaram por ser distribuídos por esquadrilhas francesas e não foram para voar, e era aí que até queria chegar, para um dos melhores modelos da Primeira Guerra Mundial, que é francês, que é o SPAD. O aeroplano SPAD, que teve desde o modelo 7 até o modelo 16, ele chegava aos 200 km por hora. E faço-lhe notar que durante a década de 20, a maior parte dos biplanos que fazem parte da RAF, agora RAF, porque em 1918 o Royal Flying Corps passa à Royal Air Force, a aeronáutica francesa mantém-se como está, a Armée de l'Air, etc. São aviões que ainda vão voar dentro da faixa dos 200 para os 300 km por hora. Ora, o SPAD-7 é um avião extremamente bem feito, muito robusto, é armado com as 2 metralhadoras, sim senhor, mas tem uma motorização excelente, e os nossos pilotos vão integrar as esquadrilhas de SPAD, que, curiosamente, também os americanos que se oferecem como voluntários vão voar também muitos em SPAD. É um aparelho que chama particularmente a atenção por reunir características um pouco já avançadas para a própria altura. Há aqui uma coisa curiosa. Nós estamos a falar de aviões, falamos de aviões ingleses, já falamos de aviões franceses, já falamos de aviões alemães. Até este momento ainda não falamos em aviões americanos. Os americanos, as aeronaves americanas, eles vão começar a produzir aviões já no final da guerra, e praticamente não entram no teatro de operações europeu, mas mandam pilotos e formam esquadrilhas americanas com aparelhos franceses e sobretudo aparelhos franceses. Não é? A esquadrilha Lafayette, por exemplo, portanto, é formada por americanos, penso que até onde está o Rickenbacker, e operam, por exemplo, o Nieuport, que também são excelentes biplanos, que também vão equipar a nossa aeronáutica na década de 20. Nós vamos receber muitos aviões de sobra da Primeira Guerra Mundial que vão ser a espinha dorsal da nossa aeronáutica. E que não é de maneira nenhuma atrasada. Padece do número que era possível ter, mas não era assimétrica em termos de desenvolvimento tecnológico, diga-se já de passagem. Mas os americanos depois também vão começar a ter as próprias, digamos assim, os seus próprios projetos
passam, por exemplo, pelo Curtiss. A gênese da aeronáutica americana, em termos de produção industrial, não tem reflexo na Europa Ocidental ou na frente ocidental em 1918, mas está aberto o caminho para a indústria aeronáutica americana que depois vai ter... No Pacífico. Depois, no Pacífico, não, vai ditar as cartas na Segunda Guerra Mundial. Sim. Sim. Eles depois também vêm para a Europa. Agora, eu se for a ver aqui, é impressionante. Em 4 anos, só consultando aqui a cábula, as marcas, ou os modelos que aparecem, por exemplo, de aviões franceses, que são entre reconhecimento, bombardeiros, caças. Os bombardeiros, por vezes, são aviões de caça em que há muitos aviões de caça que têm ainda o metralhador atrás, o observador, em que largam as bombas manualmente. Depois são adaptados por exemplo, há um modelo em que tem são pequenas bombas de 10 kg, tanto, acho que nem isso. Tem uma espécie de um galinheirozinho ao lado, ele puxava uma cavilha e aquilo caía. Há outra coisa muito interessante. Eu ia dizer os modelos, mas para variar já conhecem o Sérgio Bulo de Coelho. De repente, boa pelo lado. Uma das coisas mais aterradoras, porque depois dá largas à imaginação, para além de metralhar o adversário, de largar granadas de mão. Mas olha, sinceramente, as granadas de mão até... O meu pai me contava que até se fazia isso dos helicópteros no ultramar. Largar granadas de mão lá para baixo. Pronto. Além das bombinhas, criaram uma coisa horrorosa, que eram uns dardos, que eram despejados em caixo. Dardos de aço com um flechete que aceleravam na queda, portanto, por gravidade. E como tinham um flechete e faziam uma espiral, aquilo aumentava a velocidade e era para tentar atingir o adversário. Imagina o que é ser atravessado, entrar-lhe na cabeça e sei lá por onde, o dardo. A imaginação para usar a arma, o tipo de armamentos que vai ser adaptado aos aviões aliás, depois começa-se a pensar como é que se adaptar uma peça de artilharia. Não conseguem, mas na Segunda Guerra Mundial consegue-se. Mas quando nós chegamos, nós falamos nisso. Agora, as marcas, há aqui marcas, eu digo marcas ou modelos, que algumas são criadas, por exemplo, em França, para a Primeira Guerra Mundial, não sobrevivem para a Segunda, mas outras marcas não. Outros fabricantes, outros modelos não é o avião em si, mas vão como marca sobreviver até à Segunda Guerra Mundial. Mas há aqui modelos que fizeram parte da nossa aeronáutica. A Calderon tinha imensos modelos. Nós tivemos Calderon na aeronáutica militar portuguesa. Depois, por exemplo, o de Bruyère, que não fez parte, mas há aqui modelos que são efêmeros. Abriram e depois fecharam. Há aqui um modelo que chama a atenção. Donnet Denhout, que é um hidroavião. O Donnet Denhout, desses modelos vieram para a aeronáutica, vieram 8 ou 6 desses modelos e depois outros 2 para Aveiro, quando a França mandou hidroaviões que deu origem ao Centro da Aeronáutica Naval de Aveiro, ao CAN de Aveiro. Os aparelhos eram franceses, vieram em 1916, 17, e depois 16, 17, 18, e depois foram-nos dados para a Aeronaval Portuguesa. São modelos que fazem parte do nosso património, da nossa própria história, da nossa aeronáutica, que há muitas publicações, felizmente, de excelente qualidade sobre isso. O Farman, por exemplo, já falei dele, a Farman, que depois vai acabar por desaparecer, mas a FBA também, isto só francês. O Henriot, que também é um modelo bastante conhecido, quem for coca-bichinhos, até do modelismo. Isto aparece muitas vezes no modelismo, modelos em plástico, em resina, etc. Agora, Morane Saulnier, por exemplo. A Morane Saulnier aparece em 1913 e nós ainda vamos ter a marca a aparecer na Segunda Guerra Mundial com Morane Saulnier, com aviões de caça em 1940. Não são os mesmos, mas a marca prevalece. Depois desaparecem no pós-1945. Isso é uma coisa curiosa, porque as marcas francesas, elas têm um espaço de vida muito curto e depois chegamos a um período em que não ouvimos falar em aeronaves francesas. Quer dizer, vai apertando o espectro. Vamos ver. Isso acontece praticamente com todas as marcas aeronáuticas. Cada vez vão sendo menos e cada vez mais especializadas e agora até temos os consórcios. Somos para a década de 60,
do século XX, qual é a marca por excelência francesa? É Marcel Dassault, porque vai dar origem ao avião mais bonito que eu conheço a jato, que é o Mirage 3C. Pronto, isso é um gosto meu. Também gosto, além do Spitfire, o avião que eu mais gosto é o Mirage 3C. O 3C. Depois eu explicarei porque devido à altura. Até porque é uma banda desenhada e uma série de televisão que era quase dedicada ao avião, que era o Tanguy La Verdure. Procurem. Não é? Tanguy e La Verdure. Vai aparecer em cima do Sérgio. Exatamente. Exatamente. Mas depois temos aqui marcas Ponier, isto desaparece. Rep desaparece. O Samsung, nós vamos ter aparelhos desta marca Salmeson, depois acaba por desaparecer. O SPAD, que lá está, vai dar um dos melhores aviões da Primeira Guerra, mas depois acaba por ser absorvido. E depois vem, por exemplo, a Breguet, a Breguet vai se especializar muito durante a Primeira Guerra Mundial em conceber aparelhos de ataque ao solo, portanto, caças-bombardeiros, por exemplo. E o Breguet 19, Breguet 20, que depois também fazem parte do nosso inventário. São aviões mais robustos, já não é um caça-bombardeiro que é um caça que está a fazer o jeitinho do bombardeiro, não. São aviões que cada vez mais vão assumindo na sua forma, robustos, boa motorização, porque passam a levar, não são bombardeiros, levam uma carga de bombas mais pequena, mas são mais rápidos que um bombardeiro, mas conseguem fazer uma passagem muito mais rápida. São aparelhos que, vou dizer uma coisa, além de serem eficientes sobre a frente ocidental, no pós-guerra, este conceito do caça-bombardeiro, como por exemplo o Bristol, inglês, lá está, é um caça, tem a configuração de um caça, mas é mais avantajado, mais vitaminado, vai ser utilizado onde? Em confrontos, na segunda, numa nova edição, passa a expressão de confrontos coloniais. É que o pós-guerra não acaba com as guerras. Sim. Por exemplo, o Bristol, F2 inglês, vai atuar contra os afegãos em 1920 e década de 20. Exatamente no papel de caça-bombardeiro. Portanto, avião de bombardeio ligeiro. Portanto, há essa... Não sei se foi o Sérgio que me disse que não há um... que há pessoas que defendem que existem duas guerras e há pessoas que defendem que existe uma guerra que começou em 1914 e terminou em 1945. Eu sou capaz de ir até mais longe e dizer que terminou em 1990. 90 não direi, mas até 1945... De 14 a 45 há ali... Não há interrupção nenhuma de conflitos. E, quer dizer, todos esses conflitos intermédios... Acho que foi o Sérgio que me disse isso. Deve ter sido uma das nossas conversas fora desta sala, porque as guerras continuam e não é só isso. É que utilizam o surplus, ou os restos do que sobra da Primeira Guerra Mundial, mas também não para o desenvolvimento do tecnológico. Já vimos isso com os blindados, acontece mesmo com a aeronáutica. Mas olha, o caso da Itália. Os italianos, em 1917 e dali em diante, têm marcas... Não, em 1914. Caproni. A Caproni é uma marca, é um modelo, é uma marca italiana para a aeronáutica militar que se estende até a Segunda Guerra Mundial. Temos Capronis. Ansaldo que está ligado à Fiat. A motorização normalmente era feita por Fiat. Motores Fiat. Macchi, ou Machi. Quer dizer, aparecem Machi, ou Macchi, em 1917, e depois temos os Macchi da Segunda Guerra Mundial. Depois vão desaparecendo. Para dar lugar, por exemplo, a Fiat continua a fabricar aparelhos, porque nós tivemos o Fiat G91, repara, uma marca de automóveis que se dedica à aeronáutica e ainda até hoje, agora não sei, porque agora a aeronáutica ficou difusa com estes consórcios, que fazem o Typhoon, fazem o Rafale, fazem o F-35, quer dizer, isso será mais para a frente. Por exemplo, até o Japão, em 1918, vai conceber um avião de reconhecimento que é Yokosuka Rogo Kogata. A minha pronúncia é... A Roménia, em 1914, que é o Viaico 3. Repara, até a Roménia começa a conceber aeroplanos. A Rússia, desde 1915, 1913, tem uma marca que parece que ainda até hoje, depois passou por outras mãos, que é a Sikorsky, o Grigorievich, Lebed. Portanto, eu estou a citar modelos, porque a profusão nestes anos de marcas. E, obviamente, aqui o Reino Unido, a Air Company, a Airco, eu por aí imagens,
o Armstrong Whitworth, e a Armstrong Whitworth vai fabricar aparelhos até à Segunda Guerra Mundial. A Austin que fabricava automóveis, vai fabricar aviões. E nós já tínhamos falado na Austin, no Austin Police Lobby Exatamente. no carro de combate. Por exemplo, a Avro que produz em Inglaterra e depois vai produzir no Canadá, também tem fábricas no Canadá. A Avro, por exemplo, um dos aparelhos mais conhecidos da Avro, porque começa com um aparelho de reconhecimento, passa para o aparelho de treino, é o Avro 500. É um modelo que vem para Portugal com um aparelho de treino às quantidades. E chegamos a montá-los cá. No embrião das Oficinas Gerais de Material Aeronáutico, salvo já em Alverca, sim. Portanto, são aparelhos que também fazem parte da nossa própria realidade. O Blackburn, Bristol, há bocado eu falava do Bristol S2A, lá está, que é de caça-bombardeiro, a marca Ferry, ou seja, a Primeira Guerra Mundial lança toda uma série não só de modelos, mas de fábricas de aeronáutica. São tantas, umas não sobrevivem, mas sobrevivem os suficientes para ver. Era a última das guerras, a Primeira Guerra, e não é nada disso que acontece, não é? Felix Stowe, por exemplo, Wandley Page, Martin Side, por exemplo, o Martin Side F4 Buzzard, que é de 1918, é o final da guerra, e vai ser logo pouco depois fornecida à nossa aeronáutica e vai formar durante algum tempo, junto com outros aparelhos, a espinha dorsal da nossa aviação de caça, o Martin Buzzard. Portanto, Martin Side Buzzard, para ser mais exato. Eu hoje estou a ligar muito à nossa aeronáutica porque faz todo o sentido. E é curioso que as origens são a França e o Reino Unido. São os nossos fornecedores. Porque isto vai durar bastante, esta série. Eu já sabia que ia durar, porque o Sérgio gosta mesmo muito de ver. Se calhar tem sido um bocado embaralhado, mas é o entusiasmo que me tolhe, porque o entusiasmo é uma coisa que foi forte. Foi forte. Mas porque é que eu tenho andado um bocadinho a mencionar a questão da aeronáutica portuguesa? Porque se ao contrário da arma blindada, que foi muito tardia no caso português, a aeronáutica portuguesa não é tardia. Podemos não ter tido 1000 aviões, mas a nossa aeronáutica fazia o possível por estar atualizada, tanto a terra como a naval. E para o país que éramos e com as crises que tínhamos, conseguimos manter sempre um nível de operacionalidade aeronáutico que só se notou um decaimento no final da década de 30 com a iminência da Segunda Guerra Mundial, e nós vemos que de repente tínhamos parado de evoluir durante algum tempo, mas a recuperação é rápida em termos tecnológicos. E isso vai ser falado. Não temos agora tempo, mas prometemos que aqui falamos disso, porque de um momento para o outro temos biplanos, como em 1939 com o Gladiator 40, e depois em 43 temos Spitfires hurricanes como ponta de lança da defesa aérea. Claro que isso faz parte toda de uma estratégia de Portugal face à Segunda Guerra. Mas, curiosamente, vamos ter alguns períodos um bocadinho de paragem tecnológica. Os anos 80 são sintomáticos do século XX, mas há ali períodos em que a nossa arma aérea, a Força Aérea depois, e depois a extinta, agora foi recuperada com os helicópteros, há 20 anos atrás, mas a aeronáutica portuguesa, receptiva destas sobras de guerra, que não eram sobras usadas, portanto eram coisas que às vezes estavam novas, permitiu que tivéssemos algo que era credível para a nossa dimensão, obviamente, e para um país que o nível de ameaça podia vir de Espanha, por exemplo. Não é? Portanto, neste segundo programa, que continuamos um bocadinho aqui a filosofar acerca do conceito, mas há aqui marcas, há aqui modelos que fizeram o campo de batalha nos céus da Europa, nos céus da Europa Oriental, no Mediterrâneo e na África e na Ásia. Na Ásia, sim. E na Ásia. O Japão está do lado dos aliados e também vai procurar ter uma componente aeronáutica. Todos os países com mínimo de capacidade procuram ter essa capacidade aeronáutica. Há uma coisa aqui que convém esclarecer. O facto de não termos enviados pilotos e não termos tido uma esquadrilha expedicionária em França não invalida que nós tínhamos cá aparelhos já. Nós tínhamos cá Caudron, Farman, cá.
O que não tínhamos era palhas para enviar para a França, porque se tinha, o planeado era que os aprestos fossem fornecidos em França, para formar uma esquadrilha lá. Ou duas, penso que duas. Foram distribuídos. Foram distribuídos e fizeram, e mais uma vez recordo aqui os nomes porque foi abatido e é um herói de guerra, o Oscar Monteiro Torres, e o Lelo Portela, e o Maia, e outros. Sim. Portanto, todos esses homens foram voar pela Força Aérea Francesa e fizeram o seu dever e como eu digo, o valor era de tal maneira que nos relegaram para aparelhos de menor qualidade. Então, eles foram voar, pelo menos os que eu sei, no SPAD 7 e no SPAD 12. Isto era a mesma coisa que lhe dá-lhes um Rolls Royce para as mãos. Exatamente. Digamos que, agora vou assim um bocadinho alucinar, era como se tivéssemos mandado, olha, para terminar, eu apanhei, mas o Paulo conhece, já sabe que os desenhos originais é do Battle Britain, como ele se chamava. Mas quem é que o Major Alvega pilotava? Jaime Eduardo Cook Alvega, que saía no Falcon, que toda a gente lia e comprava. Qual era o avião que ele pilotava? O Spitfire. Ou seja, repare como é que uma banda desenhada se vai a portuguesar o herói, não foi posto a pilotar um aviãozinho, foi posto a pilotar um Spitfire. Isso é ótimo. Um dia havia sair um modelo, era o de Spitfire do Major Alvega. Isso é que eu pagava para ver. Paulo, penso que chegámos ao final desta jornada aeronáutica, ainda assim difusa, mas para criar a confusão e a curiosidade. Estamos em velocidade de cruzeiro. Estamos a aquecer, mas o aquecimento é sinal que é o entusiasmo, sim, realmente. Sim. E é efetivamente uma temática que eu sei, conheço o Sérgio, que lhe é querida. Portanto, vai durar. Sim, quer dizer, vai durar. Não vão ser 10 episódios, senão começamos a fazer concorrência ao canal História. Sim. Isto também não vão. Para coisa nenhuma. E essa foi muito mal. É verdade. Sim, exato. Depois com aqueles programas sobre ir vender as chaves do avô ao penhor. Pound Stars, ok. Pronto, já estamos a disparatar, mas acho que assiste-nos o direito ao disparate. Portanto, Paulo, sempre a considerá-lo e voaremos para algo mais concreto para o final da guerra e década 20 e 30, que são muito interessantes. Muito interessantes. Antes de chegar à Segunda Guerra. 20 e 30, os anos 20 e 30 são extremamente interessantes. Ficamos aqui. Fica aqui o desafio. Quem quiser ir fazer um bocado do TPC pode ir começando a ver previamente para ver se estamos a dizer muitos disparates ou não. Mais uma vez, e reiterando, sempre a considerá-lo. Igualmente, Sérgio. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.